Você sabia que todos nós, quando aprendemos que o Senhor Jesus nos ama e aprendemos também a amar a nossa vida assim como o Senhor nos ama, a não ter nada, como o apóstolo Paulo disse, eu não tenho nada em minha vida como tão precioso quanto a presença de Deus, quanto está a realizar a obra do Senhor. Mas saiba que você é muito importante ao Senhor. E talvez você seja aquela pessoa trabalhadora, dedicada, esforçada, aquela pessoa que todas as vezes que se precisa de alguém que realmente vai se dedicar a alguma necessidade que alguém tenha, uma empresa, sua família, na sua casa, você é aquela pessoa que mais se dedica, aquela pessoa que se empenha, aquela pessoa que não vê horário, aquela pessoa que está solícita à necessidade e só para quando tiver resolvido. Eu quero que através desse texto você enxergue isso na sua vida. Porque há muitas pessoas que se desprezam demais, que elas não conseguem enxergar êxito, que não conseguem enxergar que ela tem capacidade para fazer alguma coisa. A Bíblia fala do homem chamado Saul, e eu já, talvez aqui inúmeras vezes, falei da vida de Saul, dos erros que cometeu, do pecado. Já falei da questão de ele querer cuidar mais do seu trono do que da presença de Deus, não querer perder a posição. Mas hoje, especificamente, nós vamos à chamada de Saul. Vamos entender como que o Saul foi chamado para a obra de Deus, como que Deus iria usá-lo. Primeiramente, o povo decidiu que eles queriam ter um rei. Isso foi talvez algo que chateou muito o coração do profeta Samuel. Ele que era profeta, juiz, sacerdote, ele era um grande homem de Deus. Mas o Senhor disse, ouça o povo e vamos colocar um rei, porque eles querem um rei, então que eles tenham um rei. Samuel apresenta ao povo de Israel quais seriam as consequências de terem um rei a seu comando. E mesmo assim eles insistiram, então Deus permitiu que se levantasse um rei. E Deus preparou e Deus quis que Saul se tornasse o rei. Deus abriu essa porta e todas as pessoas tinham o Saul em grande estima. O Saul, ele tinha uma visão das pessoas à sua volta como um grande homem, como nós vamos fazer a leitura. E Samuel está esperando a visita deste homem. Deus avisa o Samuel que o Saul virá até ele e ele vai ter um encontro entre Saul e Samuel, Samuel e Saul. Esse encontro vai gerar uma grande bênção, porque Deus já havia preparado o coração do profeta para tratar, para ensinar, para abençoar, para conversar as palavras necessárias para que Saul ele crescesse, ele entendesse o que tinha que ser feito. Mas bom, o enredo principal que eu quero que você fique ligado é que você tem valor. Por mais que você talvez seja desprezado, você seja de uma família muito pobre, ou você veio talvez de uma família muito humilde, de muita dificuldade, de situações que você, quando relata, quando você tenta até trazer à memória as coisas do seu passado, você talvez até se entristeça, notando o quão difícil foi chegar onde você está hoje. Mas ainda há pessoas que não enxergam valor em si mesmas, que não notam que o Senhor está com você, que o Senhor vai ajudar você. Vamos ler, vamos fazer o seguinte, vamos a 1 Samuel 9, nós vamos começar no versículo 14, tá? Pretendo ir até o versículo 21, diz assim, ó. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro. Ele saiu ao encontro para subir ao alto. Põe, por favor, pode deixar na RC, que é a Ferreira de Almeida. Aí depois, no devido momento, eu peço para colocar na NVT, que é a nova versão transformadora, tá bom? 15. Porque o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo, amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo.
não deu certo aí, gente? 1 Samuel 9, agora eu estou lendo 16. Para o meu povo, porque o clamor chegou até mim. Então, o que acontece? A Bíblia conta que Samuel está recebendo de Deus uma direção, de que vai vir alguém, né? Olha como que é a profecia, quando é algo de Deus. Deus falou, olha, vai vir um homem e ele é de Benjamim. Deus, ele não dá nomes exatos, não dá nome aos bois, mas ele fala, olha, vai vir alguém de Benjamim e ele vai vir até você. E esta pessoa que vai vir até você, eu escolhi ele para que ele vá como um capitão, como um chefe do meu povo. Ele vai ser um homem que vai reger, que vai liderar os homens de guerra contra os filisteus. Estes inimigos que, por sua vez, sempre se levantavam contra o povo de Israel. E desta vez, Deus está preparando Samuel para colocar o Saul à frente de batalha, para ser um rei desse povo. Então veja que, apesar de o povo ter feito uma escolha muito equivocada de acharem que necessário era ter um rei, mal sabiam eles o que aconteceria depois, mas Deus agora, por permissão, por entender que esse povo ia fazer um rei querendo ou não, Deus prepara um homem bom. E esse homem, por sua vez, está numa atividade. Veja que toda pessoa que vai crescer, que vai melhorar, que vai ampliar os termos, são pessoas trabalhadoras. Sabe aquelas pessoas que elas não negam trabalhar? Sabe aquelas pessoas que não ficam brincando em serviço? Aquelas pessoas que quando vão fazer alguma coisa, elas não fazem só porque o patrão está olhando, não faz só porque a esposa está vendo, né? O marido no caso, ou porque a esposa só faz o que tem que ser feito porque o marido está olhando. Não, é aquela pessoa que sempre faz o melhor, porque ela é uma pessoa que sempre entendeu que o melhor sempre é o caminho certo a se fazer, a se escolher. Minha mãe dizia uma coisa desde criança para mim, ela me falava assim, ó, a pessoa preguiçosa que faz as coisas mal feitas, ela tem que trabalhar 2 vezes para fazer a mesma coisa, ou seja, você gasta 2 vezes a mesma energia para fazer uma coisa bem feita. Então, melhor não é fazer uma vez só, ainda que você tem que pôr um pouco mais de empenho na primeira vez que você vai fazer, porque assim você vai conseguir ter êxito. Então há pessoas que naturalmente elas vão crescer porque são trabalhadoras, porque são dedicadas. Tem pessoas que a dedicação dela, ela é, não entendendo de forma errônea o que eu vou falar, é invejável. É bonito de ver a pessoa trabalhadora que se dedica, que se esforça. Entenda, há uma bênção de Deus sobre nós que é muito maior do que qualquer força do trabalho do homem. Mas quando alguém trabalha, quem trabalha naturalmente cresce. O Saul está a obediência do seu pai, o quis, lá no versículo 1 e 2 de 1 Samuel 9, você vai ver isso. O pai de Saul pede que Saul vá atrás das jumentas. As jumentas se perderam, não se sabe onde estavam essas jumentas, e ele pede, filho, olha, eu quero que você procure as jumentas. E ele sai em procura das jumentas do seu pai. E nessa caminhada para procurar as jumentas, veja que nada acontece por acaso. Eu vou dizer para vocês de verdade, eu já tive experiências na minha vida que não valem nada para poder resultar nada para ninguém, mas eu já posso dizer para você que eu tive experiências de encontrar pessoas, de ter acesso a pessoas, de ter acesso a lugares, a amizades, a coisas que nunca aconteceriam porque eu havia preparado para que aquilo acontecesse. Porque o trabalho de Deus na nossa vida é sempre nos fazer viver algo novo. Nós sempre temos que viver algo novo. A gente não pode ficar estacionado no passado, no que deu certo e muito menos no que deu errado. Nós temos que sempre entender que Deus está preparando algo novo. Deus está preparando tudo. Desde uma porta de emprego, que você esteja desempregado ou empregado e desejando trabalhar na tal empresa, ou ganhar mais, subir de cargo. Olha, por acaso aquele dia fulano precisou de mim. Não foi um acaso não, foi obra de Deus. Não foi um acaso as jumentas do Quis, o pai de Saul, se perder, não foi por acaso. Foi o próprio Deus que fez aquilo acontecer. Porque quando as jumentas estavam perdidas, o Saul, como bom guerreiro, bom trabalhador, tão obediente, tão esforçado, que ele vai em busca, enquanto ele não achar essas jumentas, ele não vai parar.
Só que, saindo de casa, ele está em busca das jumentas do seu pai. Então, esse dia, Deus preparou já o coração do Samuel. Samuel, tá vindo um homem aí, ó. Ele está procurando das jumentas do pai dele. Já você vai entender que o Samuel sabia que o Saul já estava atrás de jumentos. Não sabia quem era ele, mas tinha alguém atrás das jumentinhas do pai. Tinha alguém que viria de Benjamim, muito claro que viria da menor das tribos, que diz respeito ao nosso entendimento, que nós sabemos que há uma lei de primogenitura, que se vai desde o filho mais velho até o mais novo, ou seja, a tribo de Benjamim, a última das tribos, que representa o último filho de Jacó. Nós temos que entender que há um grande entendimento, porque às vezes a gente pensa, nós nos menosprezamos porque nos achamos fracos, né? Algumas mulheres dizem, eu sou fraca porque eu sou mulher. Alguns homens dizem, eu nasci em família pobre. E vou falar bem a verdade para você, tem gente, olha, eu não vou usar as palavras que me vêm ao pensamento, não, mas tem gente que vou te contar, que é ligeiro. Lá na minha terra, fala que a pessoa é igual um bagre ensaboado. Sabe o que é um bagre ensaboado? Na verdade, que eu escutei isso na minha terra, mas com certeza veio da terra do Silvio lá. O Silvio sempre me conta essas coisas aí. O Silvio sempre tem essas historinhas. Tem gente que é bagre ensaboado, irmão. O bagre, ele não é um peixe de escama, né? O bagre é um peixe liso, ele tem um couro liso. E ele é difícil de pegar ele, né? Então, por isso que quando fala que o bagre é ensaboado, porque ele já em si é difícil de pegar o bagre. Agora, quando o bicho velho tá cheio de sabão em volta dele, meu amigo, é mais difícil ainda. E o pior é que tem pessoas que acham que conseguem enganar as outras. Tem gente que acha que as atitudes dela não demonstram que essa pessoa ela é aquela enrolona. Irmão, tem gente que é muito bagre ensaboado. Acha que consegue enganar alguém. Ninguém. Irmão, se você não engana você, aliás, você se engana achando que engana outras pessoas, mas você não se engana. Ah, pastor, mas irmão, não dê desculpa, porque suas desculpas, minha mãe dizia que desculpas esfarrapadas, eu não acredito. Você tem que me contar uma história muito convincente para me acreditar em você. E ainda quando você me convencer, vai ficar uma pulguinha atrás da orelha assim. Se você não consegue convencer aos homens, quem dirá convencer a Deus? Então veja que Saul é uma pessoa diferenciada, um amigo que está ali no pleito. Então o fato de ele estar à busca das jumentas do seu pai, ele é muito dedicado para aquilo. Só que, lembra que eu falei para você no início da mensagem que você tem que entender que você tem valor? Você se menospreza, você trabalha bastante. Ah, pastor, mas é que isso aqui não é para mim, não. Ah, pastor, é que eu me dedico bastante. Gente, você que muito luta, quem muito se dedica, eu não tenho dúvidas que, ainda que seja pelo seu esforço, porque foi o que Deus disse acerca de Davi. Deus disse, olha, eu ajudei quem era esforçado no meio do povo. O esforçado, só por se esforçar, já está um passo à frente de centenas de milhares de pessoas. Você está um passo à frente de muitas pessoas. Porque, infelizmente, tem muita gente, vou usar mais uma vez a expressão, bagre ensaboado, que sempre dá um jeitinho de escapar, de dar uma enrolada, de dar uma mentira, de dar uma trapaceada. E o Saul não. O Saul está procurando realmente as jumentas do seu pai. Porque eu já trabalhei com muitas pessoas, muita gente. Já trabalhei com obras, eu me lembro que tinha gente, quando o serviço estava acabando, ou o trabalho daquele momento de execução estava acabando, as pessoas ficavam indo no banheiro 10 vezes, a pessoa varria o chão, ela dava uma varrida no chão e se encostava o braço. Dava uma varrida no chão e encostava o braço de novo na vassoura. Parecia que, né, se a pessoa não se escorasse na vassoura, ela ia cair, tanto preguiça que a pessoa tinha. E sabe o que eu acho mais engraçado? É que tem gente que acha que as pessoas não... Toda pessoa que está acima de você, ela já está acima porque ela sabe, ela já passou por essas fases. Ela sabe o tempo que leva para fazer as coisas, ela sabe se você está fazendo com vontade ou não, ela sabe se você está ali dando um embromation. Sabe o que é embromation? É o ditado popular, o pessoal sabe, a pessoa que gosta de dar uma enroladinha. Você podia fazer melhor, mas faz mal feito. Então, assim, tem gente que ela não faz mal feito, que ela não enrola. Tem gente que não dá desculpa, tem gente que se dedica, tem gente que dá o sangue mesmo, que faz
até que conclua o que Deus mandou fazer. E essas pessoas é como Saul, pessoas que vão ser lembradas. Quem que você lembraria no momento de necessidade? Aquela pessoa que sempre deixou você para trás? Ou aquela pessoa que é sempre dedicada? Aquela pessoa que tudo que faz bem feito? De quem que você lembra? Daquela pessoa que sempre tem desculpa? Aquela pessoa que sempre arruma briga? Aquela pessoa que quando ela chega, ela traz sempre consigo, ela traz 1 milhão de problemas, ao invés de trazer 1 milhão de soluções, ela só traz problema. Tem gente que só traz problema. E não é que ela não possa trazer problema, mas você procura resolver os problemas ou você procura ampliar os problemas? Porque o Saul está lutando para encontrar as as jumentas do seu pai. Ele está em busca mesmo. Aí esse homem vem até a terra onde Samuel, o profeta, já está aguardando, amando de Deus, ele está aguardando. O versículo agora que eu vou ler é o 17, diz assim, ó, e quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse, mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente, que antigamente chamava o vidente de profeta, tá? E Samuel respondeu a Saul e disse, eu sou o profeta, sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Então assim, o encontro de Samuel e Saul foi um tanto quanto importante para você entender que foi Deus que falou, olha, é esse aqui que eu falei que viria até você. Este homem que está na sua frente é quem eu escolhi e é ele que você tem que dar as palavras que eu trouxe para você, Samuel. E quando isso acontece, ele fala, vem comigo. Eu quero preparar aqui um jantar, nós vamos aqui comer juntos e eu tenho que declarar para você o que Deus quer que você faça. Versículo 20. Agora é forte, hein? E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes mais o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Bom, o Samuel explica para o Saul uma coisa, olha, o Saul, eu sei que você está há 3 dias incansavelmente lutando por esta causa. Eu quero que agora você pare um pouquinho e reflita ainda mais no que eu estou falando. Tem pessoas que quando ela está na luta, na labuta, tem casos que ela não vai conseguir terminar o que começou. Por exemplo, imagine, por exemplo, um pastor, né, itinerante. Um dia, um período ele passa numa cidade, outro período ele passa em outra cidade. O Paulo disse isso lá em Corinto, dizendo assim, ó, um plantou, outro regou, porém quem dá crescimento é Deus. Então há coisas que você consegue fazer durante um ano. Estamos aí, né? Quem me acompanha em 2025, em novembro, ao vivo agora, nesse momento, ou pessoas que vão me acompanhar em outro momento, a vida passa rápido. Você planejou que esse ano tais coisas se resolvessem e você está triste porque não conseguiu fazer tudo o que você queria. Aí chega o profeta, como pastor agora, dizendo para você assim, olha, o que você estava procurando já foi achado. Quer dizer, você não precisa lutar mais por isso. Agora vamos dar ênfase ao que Deus quer agora. Porque o que você não fez, o que você não conseguiu encontrar, Deus viu que você não foi um desleixado, que você não deixou as jumentas perdidas e sentou debaixo de uma árvore para poder voltar e contar, pai, desculpa, pai, eu procurei muito, suei a camisa, pai, e não achei as suas jumentas. Não, Deus viu que Saul estava literalmente lutando 3 dias para encontrar as jumentas. Ou seja, ele mesmo não tendo conseguido concluir o encontro das tais jumentas que ele saiu para encontrar, ele foi lutando dia por dia sem cansar até que encontrasse. Então o coração da pessoa que ela quer realizar alguma coisa precisa estar muito convicto que o Senhor pode mudar a tua trajetória a qualquer momento. Fazer você sair do nada a se tornar alguém de nome, alguém conhecido como foi Saul,
Porque até aqui o Saul, quem ele é? Filho de um benjamita chamado Quis. É um homem qualquer. Quem é o Saul? Saul é o filho de um benjamita chamado Quis. Não é nada mais do que um homem que está cuidando das jumentas do pai dele, inclusive perdidas. Só que agora o texto faz mudar a história, dizendo, olha, Deus, ele mandou falar com você, porque você tem algo grande para fazer. Agora sim, por favor, irmã, coloca por favor na NVT, que é a nova versão transformadora, é o mesmo texto com um simplificado para nós o texto. Vamos ler para a gente o versículo 20 de novo, para a gente poder guardar aqui, ó. Vamos ler. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois já foram encontradas. Ou seja, havia um pretexto das jumentas se perder por acaso. Elas foram encontradas, não foi o Saul que encontrou, mas quem fez que elas se perdessem, se encontrassem, foi o próprio Deus. Veja que as jumentas, Deus cuidou delas. Eu lhe digo que as esperanças de Israel estão centradas em você e em sua família. Ou seja, Deus havia falado ao Samuel que explicasse, Saul, esquece as jumentas, porque tem uma coisa muito maior para você fazer. O Saul podia não perceber e nem achar que tinha capacidade para isso. Ele achava que não tinha essa capacidade. Mas ele fala, esquece as jumentas, porque vai ter alguém que vai cuidar das jumentas. Alguém vai cuidar das jumentas, pode ficar tranquilo, elas já se acharam. Ou seja, pare de ficar nervoso, nervosa por aquilo que não deu. Não, pastor, mas eu tenho que fazer. E eu acho que isso seja bem relevante para a gente entender que tem coisas que Deus fala para a gente que a gente não entende. Mas Deus está falando assim, ó, filho, esquece as jumentas. Eu sei que você vai lutar até achar as jumentas, mas as jumentas já se acharam, esquece elas. E outra coisa, Samuel sabia o que das jumentas? Samuel não sabia nada. Só que sabe aquela palavra que o pastor está pregando? Que você fala, como que esse pastor está falando isso sem me conhecer? Ele está falando exatamente aquilo que eu precisava ouvir. E ele está falando de mim. A impressão que eu tenho é que ele conhece a minha vida. Alguém contou minha história para ele ou para ela. E parece que sabe tudo. Mas na verdade é o próprio Espírito de Deus trazendo aquela revelação para você. Não é revelação aquela cartada não. Mas ele fala o que realmente é. Esquece as jumentas, que faz 3 dias que você está procurando. Esquece elas. Porque Deus tem um plano grande para você e para sua casa. E olha, não era qualquer plano não. Não era qualquer coisa que ele faria. Porque ele escuta, você está sendo depositado sobre a tua vida. Você está recebendo uma autoridade da qual muitos queriam ter. Apesar de você não ter vindo procurar essa autoridade, você não vem em busca disso, mas esqueça agora as jumentas, porque Deus está provendo na tua casa um homem que vai fazer grande coisa em Israel. E outra coisa, todo Israel está esperando você. Eu fico pensando, gente, que nessas alturas do campeonato, como que está a cabeça do Saul? Como que fica a cabeça do Saul? Puxa, eu sou filho de um homem simples, sou da terra de gente pequena, porque somos os menores, os mais esquecidos da terra. Como pode que alguém lembraria de mim? Aqui está a mensagem para o seu coração. Se você se menospreza, se você se acha fraco demais, acredite. Se você trabalha com seriedade, se você é uma pessoa dedicada, Deus não se esqueceu de você. Amém? Deus não se esqueceu de você. Agora, o fato é que quando o Samuel fala essas palavras, eu imagino de verdade o que passa da cabeça do Saul. Puxa, eu saí atrás de jumenta e estou voltando como rei, estou voltando como um capitão, estou voltando como maioral dentro de Israel. E outra coisa, Deus permitiu que me desse essa oportunidade, mas todo o povo de Israel está colocando expectativa sobre a minha vida. E aqui onde mora um problema, que hoje eu não tenho tempo de pregar sobre isso, mas é quando você precisa suprir as expectativas dos outros. Você não tem que suprir a expectativa de ninguém, mas há muitas pessoas que confiam em você. Eu vou começar falando de quem você precisa dar essa confiança, sua família. Você, pai, seus filhos esperam mais de você.
Você, marido, sua esposa espera mais de você. Você, esposa, Deus, tanto o seu marido como o seu Deus, ele espera mais de você. Mãe, seus filhos esperam mais de você. Por isso que, quando você escuta a palavra que quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado, esse é o fato de que há sim uma grande tamanha responsabilidade. Você veja o que você faz hoje, olha de onde Deus tirou você. Olha a posição que você tem hoje. Hoje você tem nome, você está sendo conhecido, você está sendo conhecida, as pessoas lembram de você como um bom trabalhador, como uma boa trabalhadora, como alguém que sempre faz as coisas bem feitas, como alguém que leva as coisas sempre justas, certas, pagadora, justa. Então, agora é hora de você esquecer as jumentas. É hora de você deixar as jumentas. Porque o Samuel fala isso, porque senão o Saul, como bom guerreiro que era, bom batalhador que era, ele não ia focar no que Samuel falaria para ele se ele ficasse preso às jumentas. Então eu vou dizer para você, tem horas que você vai ter que começar a esquecer algumas coisas. Pastor, mas eu não consegui fazer esse ano. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dizer para você, ainda dá tempo de Deus trazer para você uma palavra tão forte, tão importante, que vai mudar o rumo da tua história, de toda a sua família, até de outras pessoas que você nunca conheceu. Por quê? Porque você deu ouvidos à palavra de Deus. Então, quando Saul escuta isso, olha, Israel inteira está esperando e colocando fé que você, claro que eles tinham convicção de Deus, mas eles sabiam que este rei viria para coordenar as batalhas contra os inimigos. Então, era muito grande o que ele tinha para fazer. Então, a responsabilidade maior colocada sobre ele, era necessário que ele também crescesse. E aí está um ponto que em outro dia a gente vai falar, que quando você tem uma grande responsabilidade, você tem que crescer, você tem que melhorar. Você não pode ser imaturo e nem muito menos infantil, tá? Mas outro dia falamos disso. Versículo 21, ainda na NVT, versículo 21. Então respondeu Saul: mas sou apenas da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e minha família é a mais insignificante de todas as famílias dessa tribo. Por que o Senhor fala comigo dessa maneira? Então veja que ele tinha uma convicção de que não era ele que tinha poder ou autoridade para isso. Às vezes você pensa isso, como que eu vou levar minha família a Cristo? Como que eu vou lutar para ver meu casamento ser transformado? Eu sou uma pessoa simples, não sei nem orar direito, nem cultuado a Deus eu tenho, nem congregado eu tenho mais. É assim que às vezes você pensa, irmão. Irmã, às vezes você tem achado isso da sua vida, você se menospreza demais. Você tem que crer, você tem que confiar, para de se rebaixar, porque eu sou de família pobre, porque eu não tive estudo, porque isso, para de reclamar, você sempre se dedica você sempre luta, mas quando é algo grandioso que está chegando, você se menospreza. Não é ser altivo, não é ser aquela pessoa que acha melhor que os outros, soberba, não. Mas é você reconhecer, puxa, se Deus está dizendo que eu posso, então eu posso. Não foi o que o Paulo disse? Eu posso todas as coisas em quem me fortalece. Quem me fortalece é o Senhor. Olha o versículo 22, vamos ao 22 rapidinho? Na tela para nós. Então Samuel levou Saul e seu servo para uma sala de jantar e lhes deu um lugar de honra entre os convidados. Cerca de 30 pessoas. Gente, existem lugares que nós nunca colocaríamos o nosso pé se Deus não colocasse a gente ali. Às vezes até estar com alguém de influência, estar com o profeta Samuel, estar com alguém que tenha tanta profundidade de Deus, talvez nem todos conseguem ter esse acesso. Mas alguns conseguem, porque Deus coloca essas pessoas neste lugar. Deus faz que essas pessoas estejam com gente grande. Samuel era um homem grande. Samuel era um homem de grandezas de Deus. Quem colocou o Saul com ele foi o próprio Deus. Então Saul escuta, essa mesa de jantar foi preparada para você. Tem 30 pessoas aqui conhecidas que todos respeitam e você vai sentar junto com a gente. Glória a Deus por isso, né? Versículo 23, na tela. Em seguida Samuel pediu ao cozinheiro: traga o pedaço de carne separado para o convidado de honra. Continuando.
O cozinheiro trouxe a coxa do sacrifício e a colocou diante de Saul. E então, coma, disse Samuel, reservei este pedaço para você, desde que decidir convidar estes homens para a refeição. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Olha um pouquinho que eu vou terminar agora, porque já passei bastante do meu horário. Naquele dia, Samuel fez questão de chamar todos os grandes, pelo menos 30 grandes daquela terra, 30 pessoas conhecidas, 30 pessoas que repartiriam com outras pessoas o que aconteceu naquela cozinha, naquela mesa de jantar. Que naquele dia, nenhum dos grandes honrados que estavam ali comeram da coxa, a melhor parte daquela carne. Aquela carne foi dada ao Saul, mostrando que estava sendo honrado o homem que Deus permitiu estar à frente deste povo. Deus permitiu você se converter ao Evangelho antes que sua família. Deus honrou você para você lutar pelos seus. Deus honrou Saul para ele lutar por Israel. Deus não quer que você seja maior que ninguém, mas se Deus trouxe você a essa terra, Ele quer que você lute por outras pessoas que ainda não conhecem Jesus. É verdade que tem gente que, infelizmente, ela não percebe que Deus está ampliando os termos dela. Ela não enxerga isso. Mas a grande verdade é que todos agora podem ser contra ou a favor, ou talvez serem indiferentes com Saul, mas todos agora estão entendendo que o maior sacerdote, um dos maiores sacerdotes, profetas e juízes que a terra viu, que foi o profeta Samuel, está dando honra. Nem ele mesmo está comendo a melhor parte da carne, demonstrando que honra deve ser dada para aquele homem que tem uma grande obra para fazer. Deus vai honrar você, para você poder lutar pelo seu povo, sua família, amigos, amiga, amigo, irmão, irmã, você que é até contra, você nem gosta muitas vezes, você até troca de canal, mas hoje você ficou aqui, você talvez até seja um inimigo, mas eu vou falar para você com todas as letras o que está descrito. Há uma expectativa das criaturas, aguardando que os filhos de Deus se manifestem, e você é filho de Deus. Por mais que você ache que é tão excluído, tão desprezado, esquecido, Deus vai honrar você, para você lutar por aqueles que estão confiando que você vai fazer alguma coisa. Então acredite, se você se achava pequeno demais, acredite, Deus, Ele acredita em você e Ele vai honrar a sua fé, Ele vai honrar o seu trabalho, a sua dedicação. Ou seja, para terminar, esqueça as jumentas que ficaram para trás, senão você não vai conseguir focar no propósito que é grandioso na tua frente. Tem muita coisa para fazer à sua frente, então esquece a jumenta. Vamos esquecer a jumenta, que agora é outra fase da tua vida, e assim Deus vai usar você para fazer uma grandiosa obra, amém? Eu vou orar por pessoas que estão doentes, por pessoas que estão acamadas. Eu quero orar por todos agora, rapidamente. Pegue um copo com água junto comigo, em nome de Jesus. Pai, eu oro por todas as pessoas que estão comigo agora, tanto pela televisão, no canal 15.1, aqui na região de Pato Branco, ou também na região de Iporã. Meu Deus, eu também peço pelas redes sociais que todos sejam alcançados. Que o Senhor derrame a tua bênção, que o Senhor derrame a tua unção sobre essas águas. E todos que estão passando por alguma dificuldade, seja no corpo, na alma ou no espírito, pessoas que estão doentes, acamadas, pessoas enfermas, pessoas com problemas gravíssimos, em nome de Jesus, eu declaro a cura dessa pessoa agora. Que haja unção nessa água, quando ela beber, ela seja curada. Essa pessoa que está com problema no casamento, separação, já há alguns meses, Pai, eu peço, traga união para esse casamento. Que haja restauração dessa casa, que haja união familiar novamente, em nome de Jesus. Se você crê, diga, eu creio, e beba desta água comigo em nome de Jesus.